Santo Agostinho, Confissões, livro 8, A Conversão. A pérola preciosa. Fazei, ó meu Deus, que eu recorde e confesse em ação de graças as vossas misericórdias para comigo. Permite que os meus ossos se penetrem do vosso amor e digam: Senhor, quem é semelhante a vós? Rompestes os meus grilhões, e ofertar-vos-ei um sacrifício de louvor. Narrarei como os rompestes, e todos os que vos adoram exclamarão: Bendito seja o Senhor no céu e na terra. O seu nome é grande e admirável. As vossas palavras tinham-se gravado no íntimo do meu coração. Vós cercáveis-me de todos os lados. Tinha certeza de que a vossa vida era eterna, apesar de só a ter visto em enigma, e como no espelho. Toda dúvida sobre a substância incorruptível me fora resolvida ao ver que dela provém toda a substância. Desejava, não digo estar mais certo de vós, mas mais firme em vós. Tudo vacilava, porém na minha vida temporal, e o meu coração precisava ser limpo do antigo fermento. O verdadeiro caminho, que é o Salvador, encantava-me, mas ainda me repugnava enveredar por seus estreitos desfiladeiros. Inspirastes-me então a ideia que no meu conceito julguei boa, de ir falar com Simpliciano, que eu tinha por um bom servo vosso, e em quem brilhava a vossa graça. Ouvira dizer, além disso, que desde a juventude vivia devotamente para vós. Com efeito, já envelhecera, e em tão longa idade seguira sempre com zelo ardente o vosso caminho. Devia ser um homem muito experimentado e instruído. Assim era, na verdade. Queria por isso falar com ele das minhas inquietações, para que me descobrisse o modo de uma alma agitada como a minha adiantar no vosso caminho. Via cheia a igreja. Uns caminhavam de uma maneira, outros doutra. Desagradava-me a vida que levava no mundo. Era para mim de grande peso, agora que as paixões e a esperança de honras e dinheiro já me não animavam, como de ordinário, a sofrer tão pesada servidão. Sim, tudo isso já me não deleitava em vista da vossa doçura e da beleza da vossa casa, que amei, mas ainda estava tenazmente ligado à mulher. É certo que o apóstolo não me proibia casar, não obstante exortar-me a um estado melhor, porque queria ardentemente que todos os homens fossem como ele. Eu, porém, demasiado fraco, escolhi o lugar mais aprazível. Era só por isso que vivia de hesitações, em tudo mais, lânguido e enfermo, por causa das preocupações enervantes, porque, parecendo coagido a entregar-me à vida conjugal, via-me também obrigado a incumbir-me de novas obrigações que não queria suportar. Ouvira, da boca da verdade, que existiam eunucos que a si próprios se mutilaram por amor do reino dos céus. Mas ela acrescenta: quem pode compreender, compreenda. São vãos, por certo, todos os homens em quem se não acha ciência de Deus, e que, pelos bens visíveis, não chegaram a conhecer aquele que é. Mas já não me encontrava naquela vaidade. Ultrapassara, e, pelo testemunho de todas as criaturas, ó Criador nosso, encontrar a vós e ao vosso Verbo, que, juntamente convosco, é Deus, um só Deus, por quem tudo criastes. Há outra espécie de ímpios que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram,
nem lhe renderam graças. Tinha também caído neste pecado. A vossa destra, porém, amparou-me, e depois de me arrancar desde lá, colocastes-me onde me restabelecesse, dizendo ao homem: a piedade é sabedoria. Não queirais parecer sábios, porque os que se dizem sábios tornam-se insensatos. Já encontrara a pérola preciosa que devia comprar, depois de vender tudo o que possuía, mas duvidava ainda. A conversão de Vitorino. Dirigi-me, portanto, a Simpliciano, que, na concessão da graça, era pai do bispo Ambrósio, e, na verdade, este amava-o como pai. Narrei-lhe os labirintos do meu erro. Quando, porém, lhe disse que tinha lido uns livros platônicos, vertidos para o latim por Vitorino, outrora retórico em Roma, e de quem eu ouvira dizer ter morrido cristão, Simpliciano deu-me os parabéns, por não ter caído nos escritos dos outros filósofos, cheios de falácias e enganos, segundo os elementos do mundo. As obras platônicas sugerem, de todos os modos, Deus e o seu verbo. Em seguida, para me exortar à humildade de Cristo, escondida aos sábios e revelada aos pequeninos, falou de Vitorino, a quem conhecer intimamente quando estava em Roma. Não guardarei silêncio sobre o que me contou dele, porque encerra grande louvor, que só a vossa graça se deve atribuir. Vitorino não teve vergonha de se fazer servo do vosso Cristo, e criancinha na vossa fonte, sujeitando o pescoço ao jugo da humildade e dobrando a fronte sob o opróbrio da cruz. Ele, o célebre e doutíssimo ancião, perito em todas as artes liberais, leitor e crítico de tantas obras filosóficas, preceptor de tantos senadores ilustres, ele que, pelo seu insigne e notável magistério, mereceria aceitar a honra que os cidadãos deste mundo têm, por mais excelsa, uma estátua no foro romano. Ele, até aquela idade, o adorador dos ídolos e o comparticipante dos ritos sacrílegos, com que então quase toda a nobreza romana, apaixonada, inspirava ao povo o culto de Osíris, de monstros de deuses de todo gênero e até do ladrador Anubis, monstros que outrora pegaram em armas contra Netuno, Vênus e Minerva, a quem Roma fazia súplicas, depois de os ter vencido. Ele, enfim, o velho Vitorino, que por tantos anos defendera esses deuses com aterradora eloquência. Ó Senhor, Senhor, que inclinastes os céus, e de lá descestes, que tocastes os montes e fumegaram, como pudestes insinuar-vos naquele coração. Vitorino, afirmou-me Simpliciano, lia a Sagrada Escritura, perscrutava e investigava ansiosamente a verdade na literatura cristã. Dizia a Simpliciano, não às claras, mas na intimidade e familiarmente: sabes que já sou cristão? E aquele respondia-lhe: não acreditarei em ti, nem te contarei entre os cristãos, enquanto te não vir na igreja de Cristo. Vitorino sorria, dizendo: portanto, são as paredes da igreja que nos fazem cristãos? Repetia muitas vezes que já era cristão. Simpliciano respondia-lhe com a mesma frase, e Vitorino de novo repetia o gracejo das paredes. Este temia ofender os amigos, soberbos adoradores dos demônios, por julgar que, do cimo das suas dignidades babilônicas e mundanas, como do alto de cedros do Líbano, que o Senhor ainda não abatera, haviam de ruir sobre ele pesadas perseguições. Mas depois que auriu força na leitura e oração, temeu ser negado por Cristo, na presença dos santos anjos, se receasse confessá-lo perante os homens.
imaginou-se réu de grande crime, por se envergonhar dos sacramentos de humildade, do vosso verbo, e não corar com as sacrílegas adorações dos soberbos demônios, as quais, como soberbo imitador, aceitara. Teve pejo da vaidade e coroa à vista da verdade. De súbito e inesperadamente disse a Simpliciano, como este me contou: vamos à igreja, quero fazer-me cristão. Simpliciano, não cabendo em si de alegria, foi com ele. Quando assimilou os primeiros mistérios da doutrina, deu não muito depois o nome para se regenerar no batismo, causando admiração em Roma e regozijo na igreja. Os soberbos, ao verem o caso, iravam-se, rangiam os dentes e consumiam-se. Vós, porém, Deus e Senhor, éreis a esperança do vosso servo que não olhava para vaidades e enganosas loucuras. Enfim, chegada a hora de fazer a profissão de fé em Roma, os que se hão de aproximar para receber a graça costumam fazer essa profissão de um lugar elevado, em fórmulas fixas e decoradas na presença do povo fiel. Contou-me Simpliciano que os presbíteros ofereceram a Vitorino para fazer a parte, como se costumava permitir a alguns que deixavam antever timidez e vergonha. Mas ele preferiu confessar a sua salvação na presença da plebe santa. Se tinha professado publicamente a retórica, apesar de nela não ter ensinado a salvação, que motivo havia para, ao pronunciar as vossas palavras, ter medo da vossa mansa grei? Ele que, ao proferir os seus discursos, não temia as turbas dos insensatos. Quando subiu para dar testemunho da fé, como todos o conheciam, unanimemente soltaram com alarido seu nome, em gritos de regozijo. Quem havia ali que o não conhecesse, ressoou em som reprimido pela boca de todo o povo delirante de alegria: Vitorino, Vitorino! Ao verem-no, imediatamente o aclamaram com júbilo, mas logo emudeceram para o ouvirem com atenção. Vitorino pronunciou com notável firmeza a fórmula da verdadeira fé. Todos o desejavam raptar para dentro do coração. Raptaram-no com o amor e alegria. Estas eram as mãos com que o arrebataram. A alegria do que volta a Deus. Ó Deus tão bom, que se passa no homem, para que se regozije mais com a salvação de uma alma desesperada e agora livre de um grande perigo, do que se ele sempre tivesse conservado a esperança acerca dela, e fosse menor o perigo. Mas também vós, ó Pai misericordioso, sentis mais gozo por um só penitente do que por 99 justos que não precisam da penitência. Também nós ouvimos, com imenso prazer, a alegria do pastor que conduz aos ombros a ovelha desgarrada, ou a da mulher que encontrou a dracma, e no meio do regozijo dos vizinhos, a repõe nos vossos tesouros. O júbilo da solenidade da vossa morada estanca-nos as lágrimas ao lermos que em vossa casa o filho mais novo estava morto e reviveu, tinha perecido e foi encontrado. Regozijais-vos em nós e em vossos anjos santificados por um amor santo. Sois sempre o mesmo, conheceis sempre e do mesmo modo tudo o que nem sempre, nem da mesma maneira existe, que é, pois, o que se opera na alma, quando se deleita mais com as coisas encontradas ou reavidas que estima, do que se as possuísse sempre. Há, na verdade, muitos outros exemplos que o afirmam, abundam os testemunhos que nos gritam, é assim mesmo, triunfo general vitorioso, mas não teria alcançado a vitória se não tivesse pelejado
e quanto mais grave for o perigo no combate, tanto maior é o gozo no triunfo. A tempestade arremessa os marinheiros, ameaçando-os com o naufrágio. Todos empalidecem com a morte iminente, mas tranquilizam-se o céu e o mar, e todos exultam muito, porque muito temeram. Está doente um amigo, e o seu pulso acusa perigo. Todos os que o desejam ver curado, sentem-se simultaneamente doentes na alma. Melhora, ainda não recuperou as forças antigas, e já reina tal júbilo, qual não existia antes, quando se achava são e forte. Até os próprios prazeres da vida humana não se apossam do coração do homem, só por desgraças inesperadas e fortuitas, mas por moléstias previstas e voluntariamente procuradas. Não há prazer nenhum no comer e beber, se o incômodo da fome e da sede o não precede. Por isso, os ébrios costumam tomar certos alimentos salgados, para que se lhes torne molesta a sede ardente que se há de transformar em prazer, quando acalmada pela bebida. Está estabelecido que não se entregam imediatamente aos maridos, às esposas prometidas, para que o esposo, no caso de nunca haver suspirado pela esposa, não a venha a ter como coisa desprezível. Isso tanto se verifica na alegria torpe e execranda, como no prazer permitido e lícito, na mais sincera e pura amizade, como também naquele que estava morto e reviveu, havia perecido e foi achado. Por toda parte uma alegria maior é precedida de uma dor também maior, porque assim, ó Senhor, Deus meu, quando vós próprios sois a vossa alegria eterna, e tudo o que está à vossa volta se alegra em vós, porque é que esta parte das vossas obras oscila em alternativas de queda e de progresso, de ofensas e de reconciliações. Será esta a sua condição? Só lhe concedestes isso, quando das alturas dos céus até aos abismos da terra, do princípio ao fim dos séculos, do anjo ao mais pequenino verme, do primeiro ao último movimento, dispunheis todas as variedades de bens e todas as vossas obras justas no seu lugar, e as determináveis no seu respectivo tempo. Ai de mim, quão alto sois nas alturas, e quão profundo nos profundos abismos, nunca vos apartais de nós, e, contudo, com que dificuldade nos voltamos para vós. O regozijo da Igreja. Eia, Senhor, agi, despertai-nos e chamai-nos, vinde abrasar-nos e arrebatai-nos, inflamai-nos, enchei-nos de doçura, amemos, corramos. Não são muitos os que, de um tártaro de cegueira mais profundo que o de Vitorino, se voltam para vós, se aproximam e, recebendo a luz, se veem iluminados? E no caso de receberem essa luz, não é verdade que recebem igualmente de vós o poder de se fazerem vossos filhos? Mas se eles são menos conhecidos no mundo social, até as pessoas que os conhecem já se alegram menos. Com efeito, quando a alegria invade a muitos, o gáudio é mais abundante em cada um, pois aquecem-se e inflamam-se uns aos outros. Depois, os que são conhecidos de muita gente exercem influência na salvação de muitos e caminham adiante, seguidos de numerosas pessoas. Por isso, dão também grande alegria aos que os precederam. Não se regozijam só consigo, mas longe de mim, pensar que no vosso tabernáculo se recebem os ricos de preferência aos pobres, ou os nobres de preferência aos desprezados, porque escolhestes o fraco segundo o mundo, para confundirdes o forte. Escolhestes o vil deste mundo, o desprezível e o que não é nada, para destruirdes o que é. Contudo, o mínimo dos vossos apóstolos, por cuja língua fizeste ressoar estas palavras, quando fez passar
sob o jugo de Cristo, o procônsul Paulo, cuja soberba abateu pela força e o transformou em súdito do grande rei. Gostou de se chamar também Paulo, em vez do antigo Saulo, por ser tão grande a vitória, brilhantemente alcançada. Com efeito, o adversário é mais completamente vencido naquele em quem ele domina com mais império e por meio do qual retém maior número de sequazes. Por isso, o inimigo segura com mais força os soberbos, por meio do nome da nobreza, e por intermédio destes, a outros muitos, pelo título da autoridade. Ora, quanto mais favorável era a opinião que havia do coração de Vitorino, espécie de reduto inexpugnável que o demônio tinha ocupado, e da língua, dardo comprido e agudo, com que dera a morte a muitas almas, tanto mais superabundantemente deviam exultar os vossos filhos, ao verem que o nosso rei agrilhoara o forte, e que os seus vasos roubados se tinham purificado e acondicionado à vossa honra, tornando-se úteis ao Senhor para toda boa obra. A luta das vontades. Logo que o vosso servo Simpliciano me contou tudo isso de Vitorino, imediatamente ardi em desejos de imitá-lo. De fato, toda a sua narração tinha este mesmo fim em vista. Porém, quando depois acrescentou que nos tempos do imperador Juliano tinha sido promulgada uma lei proibindo aos cristãos ensinarem literatura e oratória, lei que Vitorino abraçou, preferindo assim abandonar antes a escola dos pauradores do que a vossa palavra, com que tornais eloquentes as línguas das crianças. Pareceu-me que Vitorino era tão corajoso como feliz, por ter encontrado ocasião propícia para se entregar a vós. Por isso, eu suspirava, atado, não pelas férreas cadeias de uma vontade alheia, mas pelas minhas também de ferro. O inimigo dominava o meu querer, e dele me forjava uma cadeia com que me apertava. Ora, a luxúria provém da vontade perversa. Enquanto se serve a luxúria, contrai-se o hábito, e se não se resiste a um hábito, origina-se uma necessidade. Era assim que, por uma espécie de anéis entrelaçados, por isso lhe chamei cadeia, me segurava apertado em dura escravidão. A vontade nova, que começava a existir em mim, a vontade de vos honrar gratuitamente, e de querer gozar de vós, ó meu Deus, único contentamento seguro, ainda se não achava apta para superar a outra vontade, fortificada pela concupiscência. Assim, duas vontades, uma concupiscente, outra dominada, uma carnal e outra espiritual, batalhavam mutuamente em mim, discordando, dilaceravam-me a alma. Por isso, compreendia por experiência própria o que tinha lido. Entendi agora como a carne tem desejos contra o espírito e o espírito tem-nos contra a carne. Eu, na verdade, vivia em ambos, na carne e no espírito. Vivia, porém, mais naquele que aprovava em mim, no desejo do espírito contra a carne, do que no outro que em mim condenava, no desejo da carne contra o espírito. Com efeito, neste já não era eu quem vivia, visto que em grande parte eu sofria mais contra a vontade do que eu praticava de livre arbítrio. Mas, enfim, o hábito que combatia tanto contra mim provinha de mim, porque com atos da vontade eu chegava onde não queria. E quem poderá protestar legitimamente quando um castigo justo persegue o pecador? Eu já não tinha aquela escusa pela qual, ordinariamente, me parecia que, se ainda não desprezava o mundo para vos servir, era porque tinha uma luz incerta de verdade. Já não tinha essa escusa, pois a luz também já era certa para mim. Porém,
ainda ligado à terra, recusava alistar-me no vosso exército e temia tanto ver-me livre de todos os impedimentos, como se receasse ficar preso. Semelhante ao que dorme num sonho, sentia-me docemente oprimido pelo peso do século. Os pensamentos com que em vós meditava pareciam-se com os esforços daqueles que desejam despertar, mas que, vencidos pela profundeza da sonolência, de novo mergulham no sono. Não há ninguém que queira dormir sempre. A sã razão de todos concorda que é preferível estar acordado, e, contudo, quando o torpor torna os membros pesados, retarda-se, as mais das vezes, a hora de sacudir o sono, e vai-se continuando de boa vontade a prolongá-lo até ao aborrecimento, mesmo depois de haver chegado o tempo de levantar. Também eu estava certo de que o entregar-se ao vosso amor era melhor que ceder ao meu apetite, mas o primeiro agradava-me e vencia-me, o segundo aprazia-me e encadeava-me. Não tinha por isso nada que vos responder, quando me dizieis: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Mostrando-me vós por toda parte que faláveis verdade, eu, que já estava convencido, não tinha absolutamente nada que vos responder, senão palavras preguiçosas e sonolentas. Um instante, um instantinho, esperai um momento, mas este instante não tinha fim, e esse esperai um momento ia se prolongando. Deleitava-me com a vossa lei, segundo o homem interior, mas em vão, porque em meus membros outra lei repugnava a lei do meu espírito e me mantinha cativo na lei do pecado que está em meus membros. Com efeito, a lei do pecado é a violência do hábito, pela qual a alma, mesmo contrafeita, é arrastada e presa, mais merecidamente, porque querendo se deixa escorregar. Ah, miserável de mim! Quem me livrará deste corpo mortal, senão a vossa graça, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Narração de Ponticiano. Contarei agora e confessarei, ó Senhor, meu amparo para a glória do vosso nome redentor, como me arrancastes dos laços do desejo carnal, a que estava tão estreitamente preso. Levava a vida do costume, numa ansiedade crescente, suspirando todos os dias por vós, e frequentando a vossa igreja por todo o tempo que me deixavam livres os negócios, sob cujo peso gemia. Habitava comigo Alípio, desonerado do cargo de juiz, depois de ter sido assessor pela terceira vez, esperando a ocasião de vender de novo as consultas, como eu vendi a arte da eloquência, se é que pelo ensino a podemos transmitir. Nebrídio, porém, havia cedido à nossa amizade, vindo substituir nas aulas a Verecundo, nosso mais íntimo amigo, cidadão milanês e gramático que, com grande instância, desejava e, em nome da amizade, pedia que um de nós lhe prestasse ajuda, de que tanto carecia. Portanto, não foi o desejo das comodidades que atraiu para este ofício Nebrídio, pois poderia, se quisesse, tirar mais rendimento das suas letras, mas como amigo tão doce e aprazível, não quis, por dever de benevolência, desprezar o nosso pedido. Procedia, porém, com a maior prudência, tendo cuidado de se não fazer conhecido dos grandes, segundo este mundo. Evitava no trato com eles toda a inquietação do espírito, que queria conservar livre e desocupado, com o maior número de horas possível, para indagar, ler ou ouvir ler qualquer coisa da sabedoria. Ora, um dia, não me recordo por que é que Nebrídio se achava ausente, um tal Ponticiano, nosso compatriota, como africano que era, que no palácio desempenhava um cargo elevado, veio à nossa casa visitar-nos,
a mim e a Alípio. Já não sei o que nos queria. Sentamo-nos para conversar. Por acaso viu em cima da mesa de jogo, que estava diante de nós, um códice. Pegou nele, abriu e inesperadamente encontrou as epístolas do apóstolo São Paulo. Imaginara que era algum dos livros, cujo estudo me atarefava. Então sorriu para mim e, felicitando-me, admirou-se de ter encontrado em frente de meus olhos este livro, e só este livro. Ponticiano era um cristão fiel, que muitas vezes se prostrara diante de vós, ó meu Deus, na igreja em frequente e longa oração. Declarei-lhe que todo o meu maior cuidado ia para aquela Bíblia. Assim nasceu a conversa de Ponticiano acerca de Antão, monge do Egito, cujo nome resplandecia notoriamente entre vossos servos, mas que até aquela hora nos era desconhecido. Quando reparou nisto, alongou-se na conversa. Sugeria-nos um homem tão grande, para nós desconhecido, e estranhava a nossa ignorância. Ouvíamos estupefatos as vossas maravilhas tão autênticas, tão recentes e quase contemporâneas, realizadas na verdadeira fé, na Igreja Católica. Todos nos admirávamos, nós, por serem estas coisas tão grandes, e ele por nunca as termos ouvido. Daqui passou a conversa à multidão de mosteiros, aos bons costumes que recendiam o vosso suave perfume, e, enfim, aos férteis desertos do ermo. Tudo isto ignorávamos absolutamente. Havia mesmo em Milão, fora das muralhas, um mosteiro cheio de santos religiosos, sob a tutela de Ambrósio, e nós sem o sabermos. Ponticiano prosseguia, continuando sempre a falar, e nós todos atentos, em silêncio. Passou a contar-nos que um dia, não sei quando, ele e 3 camaradas saíram, creio que em Tréveres, a passear pelos jardins contíguos às muralhas. Era depois do meio-dia, e o imperador achava-se absorvido nos jogos circenses. Por acaso, caminhando afastados, em grupos de 2, um com Ponticiano, e do mesmo modo os outros, tomaram por caminhos diferentes. Ora, estes últimos deram com uma cabana, onde habitavam os vossos servos, pobres em espírito, de quem é o reino dos céus. Encontraram lá um códice, onde estava escrita a vida de Antão. Um deles começa a lê-la. Principia a admirar-se, a abrasar-se, e enquanto lia, pensava em abraçar tal vida e servir-vos, abandonando a milícia do século. Pertenciam ao número dos chamados agentes de negócios do imperador. Então, de repente, cheio de santo amor e salutar confusão, irado consigo mesmo, pousou os olhos no amigo e disse-lhe: peço-te que me digas, onde pretendemos nós chegar com todos estes trabalhos? Que buscamos? Por que razão militamos? Que esperança maior podemos conceber no palácio do que sermos validos do imperador? Mas para isso, quanta incerteza e quantos perigos! Quantos perigos para chegar a um perigo ainda maior, e quando lá chegaremos nós? Porém, se eu quiser ser amigo de Deus, posso sê-lo desde já, imediatamente. Disse essas palavras, e agitado, exaltado por aquela gestação de vida nova, lançou de novo os olhos ao livro. Lia e transformava-se interiormente, onde só vós o víeis. O pensamento fugia-lhe deste mundo, como logo se notou. Ao ler, revolveram-se-lhe as ondas do coração, sentiu de vez em quando frêmitos, viu o melhor partido a tomar, e, resolvido a segui-lo, disse, já todo vosso, para o amigo, já rompi com todas as nossas esperanças, decidi servir a Deus, entro para o seu serviço, nesta hora e neste lugar. Se não tens força para me imitares, não me sejas contrário.
Respondeu o outro que se lhe queria também juntar com o companheiro de tão grande prêmio em tão grande combate. E ambos, já vossos, edificavam com capital suficiente uma torre de salvação, deixando tudo o que possuíam para vos seguir. Então Ponticiano e o que com ele passeava pelas outras partes do jardim foram procurá-los. Chegaram ao sítio onde se encontravam e avisaram-nos para que voltassem, pois já entardecia. Mas eles, contando a sua resolução, o propósito e o modo como tal vontade havia nascido neles e se enraizara, pediram que os não molestassem, caso recusassem juntar-se-lhes. Estes, porém, sem mudarem de vida, choraram-se a si mesmos, como referia Ponticiano, felicitaram-nos piamente, encomendaram-se às suas orações e, arrastando o coração pela terra, afastaram-se para o palácio. Os outros dois, fixando seu coração no céu, ficaram na cabana. Ambos tinham noivas. Quando estas depois souberam de tal resolução, consagraram-vos também à virgindade. Reação de Agostinho. Isto me contava Ponticiano, mas vós, Senhor, enquanto ele falava, fazias-me refletir sobre mim mesmo, tirando-me da posição de costas, em que me tinha posto para eu próprio me não poder ver. Colocáveis-me perante o meu rosto, para que visse como andava torpe, disforme, sujo, manchado e ulceroso. Via-me e horrorizava-me, mas não tinha por onde fugir. Todas as vezes que me esforçava por afastar essa vista, Ponticiano avançava sempre na narrativa. Colocáveis-me a mim mesmo diante de mim e arremessáveis-me para a frente dos meus olhos, para que, encontrando a minha iniquidade, a odiasse. Conhecia-a, mas fingia que a não via, procurando esquecê-la. Mas quanto mais ardentemente amava aqueles jovens de quem ouvia contar salutares exemplos, pois se entregaram todos a vós, para os curardes, tanto mais execravelmente me odiava ao comparar-me com eles. Com efeito, já tinham decorrido muitos anos, talvez uns 12, desde o ano 19º da minha idade, em que me apaixonei pelo estudo da sabedoria. Ao ler o Hortêncio de Cícero, eu ia adiando a hora de desprezar a felicidade terrena para me entregar à busca da sabedoria, cuja investigação, para não falar já da sua descoberta, se deve antepor aos tesouros encontrados, aos reinos do mundo e, enfim, aos prazeres corporais que, a um aceno, afluíam à minha volta. Eu, jovem tão miserável, sim, miserável, desde o despertar da juventude, tinha-vos pedido a castidade, nestes termos: dai-me a castidade e a continência, mas não me deis já. Temia que me ouvisseis logo e me curasseis imediatamente da doença da concupiscência, que antes preferia suportar que extinguir. Tinha andado por maus caminhos, em sacrílega superstição, não que estivesse certo dela, mas porque a antepunha a outras verdades que não procurava com piedade e combatia hostilmente. Julgava que o motivo porque adiava de dia para dia o desprezo da esperança do século e o seguir-vos só a vós era porque me não aparecia nada certo por onde dirigisse o meu trajeto. Veio então o dia em que me vi todo nu, sob as repreensões da consciência. Onde está a tua palavra? Não dizias que era por causa da incerteza da verdade que não atiravas com o fardo da tua vaidade. Já tens a certeza, e ainda o fardo te carrega, quando outros que não se mataram em procurá-la, nem meditaram 10 anos ou mais em tais assuntos, recebem asas nos seus ombros mais livres. Assim me roía interiormente, confundindo-me com horrível e acentuada vergonha, enquanto o Ponticiano falava. Fim da conversa.
e alcançando o fim a que viera partiu. E eu voltei a mim, o que não proferi contra mim mesmo, com que açoite de palavras não flagelei a alma, para que seguisse o impulso que eu fazia para ir atrás de vós. Mas ela, renitente, recusava sem se excusar. Todos os argumentos estavam desfeitos e refutados. Só ficara nela o mudo temor. A alma tinha medo, como da morte, de ser desviada da corrente do vício, em que ia apodrecendo mortalmente. No jardim de Milão, luta espiritual. Então, no meio daquela grande refrega que, na minha casa interior, no meu quarto, coração, violentamente tinha travado contra a alma, precipito-me sobre Alípio, exclamando perturbado no rosto e no espírito: por que sofremos? Que significa o que acabas de ouvir? Os ignorantes levantam-se e arrebatam o céu, e nós, com doutrinas insensatas, eis como nos revolvemos na carne e no sangue. Teremos vergonha de o seguir, porque nos precederam, e não nos envergonhamos sequer de os não seguir? Tais foram algumas das palavras que disse. A perturbação arrancou-me de Alípio. Ficou calado e atônito a olhar-me por eu falar de um modo insólito. A fronte, as faces, os olhos, a cor, o timbre da voz descreviam mais o estado da minha alma do que as palavras que proferia. Na habitação de que usávamos, bem como do resto da casa, pois o hospedeiro, o dono, não a habitava, havia um pequeno jardim. Para lá me levara o tumulto do meu peito, onde ninguém era capaz de evitar a ardente luta que eu travara comigo e que se prolongaria até se resolver o assunto conforme vós sabíeis, e eu ignorava. Esta minha loucura seria salutar e esta morte vivificante. Eu sabia o que tinha de mal e ignorava o bem que havia de ter pouco tempo depois. Afastei-me para o jardim e Alípio seguiu-me, passo a passo. Mesmo com ele presente, a minha solidão continuava, como me havia ele de deixar naquele estado. Sentamo-nos o mais longe possível de casa. Eu rangia em espírito, irando-me com turbulentíssima indignação, por não poder seguir o vosso agrado e aliança, ó meu Deus, pela qual todos os meus ossos clamavam, erguendo-vos louvores até ao céu. Para lá chegar, não se vai de navio, de carro ou a pé, nem sequer para andar o caminho que tinha percorrido desde casa ao lugar onde estávamos sentados. Com efeito, não só o ir ao céu, mas também o atingi-lo, não são mais que o querer ir, mas um querer forte e total, não uma vontade tíbia que anda e desanda daqui para ali, que luta consigo mesma, erguendo-se no lado e caindo no outro. Enfim, naquelas hesitações causadas pela dúvida, fazia os gestos que costumam fazer os homens que querem e não podem, ou porque não possuem membros, ou porque os têm ligados com cadeias, debilitados pela fraqueza, ou de qualquer modo impedidos. Agarrei o cabelo, feri a fronte e apertei os joelhos entre os dedos entrelaçados. Fiz todos estes gestos porque quis, poderia, porém, querer e não os fazer, se a flexibilidade dos membros me não obedecesse. Fiz, portanto, muitos movimentos, quando o querer não era o mesmo que o poder. Não fiz o que incomparavelmente desejava, muito mais, apesar de eu poder fazer logo que quisesse, porque para o querer, basta querer sinceramente. Ora, aqui a faculdade de poder identificava-se com a vontade, o querer era já praticar. E, contudo, não acontecia assim, porque o corpo, movendo ao mínimo sinal os membros, obedecia mais facilmente à vontade fraquíssima da alma do que a própria alma se obedecia a si mesma para efetuar a sua grande vontade.
só com a vontade. A vontade em guerra. Donde vem este prodígio? Qual motivo? Fazei que brilhe a vossa misericórdia. E eu pergunte, pois talvez me possam responder, os castigos sombrios dos homens e as tenebrosíssimas desolações dos filhos de Adão. Donde provém este prodígio? Qual a causa? A alma manda ao corpo, e este imediatamente lhe obedece. A alma dá uma ordem a si mesma, e resiste. Ordena a alma à mão que se mova, e é tão grande a facilidade que o mandado mal se distingue da execução. E a alma é alma, e a mão é corpo. A alma ordena que a alma queira, e sendo a mesma alma, não obedece. Donde nasce este prodígio? Qual a razão? Repito, a alma ordena que queira, porque se não quisesse não mandaria, e não executa o que lhe manda. Mas não quer totalmente, portanto também não ordena terminantemente, manda na proporção do querer. Não se executa o que ela ordena, enquanto ela não quiser, porque a vontade é que manda que seja vontade. Não é outra alma, mas é ela própria. Se não ordena plenamente, logo não é o que manda, pois se a vontade fosse plena, não ordenaria que fosse vontade, porque já o era. Portanto, não é prodígio nenhum, em parte querer, e em parte não querer, mas doença da alma. Com efeito, esta, sobrecarregada pelo hábito, não se levanta totalmente, apesar de socorrida pela verdade. São, pois, duas vontades, porque uma delas não é completa, encerra o que falta à outra. Contra os maniqueístas. Desapareçam, ó meu Deus, da vossa face, como vãos faladores e sedutores do espírito, os que, ao observarem a deliberação das duas vontades, afirmam que temos duas almas de naturezas diferentes, uma boa e outra má. Ora, esses tais são realmente maus. Ao seguirem essa má doutrina, só serão bons quando sentirem a verdade e concordarem com os homens de verdade, para que o vosso apóstolo lhes possa também dizer: outrora fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. Porém, quando quiserem ser luz em si mesmos e não no Senhor, julgando que a natureza da alma é a mesma que a de Deus, vão se fazendo trevas cada vez mais densas. Com efeito, na sua repugnante arrogância, afastaram-se para mais longe de vós, verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Refleti no que afirmais e corai de vergonha. Aproximai-vos dele, para ser desiluminados, e os vossos rostos não serão cobertos de confusão. Quando eu deliberada servir, já o Senhor meu Deus, como há muito tempo tinha proposto, era eu o que queria, e era eu o que não queria, era eu mesmo. Nem queria nem deixava de querer inteiramente. Por isso me degladiava, rasgando-me a mim mesmo. Essa destruição operava-se, é certo, contra a minha vontade, porém, não indicava a natureza de uma alma estranha, mas o castigo da minha própria alma. Era o pecado que habitava em mim, e não eu quem me afligia, em castigo de um pecado cometido com mais liberdade, por ser filho de Adão. Se houvesse, portanto, tantas naturezas contrárias, quantas as vontades que em nós se debatem, haveria não duas, mas maior número de naturezas. Se alguém hesita em ir a uma das ridículas reuniões dos maniqueístas, ou ao teatro, logo aqueles gritam: eis duas naturezas, uma boa que o atrai para cá, outra má que o afasta. Que outra origem pode ter esta indecisão de vontades contrárias entre si? Porém eu, pela minha parte, digo que ambas são más, tanto aquela que o arrasta para eles, como a outra que leva ao teatro. Mas ele só tem como boa a vontade que o conduz às suas reuniões. Mas suponhamos que um dos nossos delibera e flutua entre duas vontades desavindas entre si,
se há de ir ao teatro ou à nossa igreja. Não flutuarão os maniqueístas na resposta que hão de dar? Ou hão de confessar o que não querem, que a vontade boa é que o conduz à nossa igreja, aonde se dirigem os que já foram embebidos e ligados pelos sacramentos? Ou então hão de julgar que, num só homem, combatem duas naturezas e duas almas mais? Portanto, será falso o que costumam dizer, que há uma natureza boa e outra má. Ou se hão de voltar, enfim, para a verdade, sem poder deixar de afirmar que, quando se delibera, a alma é uma só, hesitante entre diversas vontades. Logo, admitindo eles que duas vontades combatem num só homem, nem por isso afirmam que contendem duas almas contrárias, uma boa e outra má, formadas de duas substâncias contrárias e de dois princípios também contrários. Vós, Deus verdadeiro, os reprovais, arguis e convenceis, uma vez que o mesmo acontece em vontades diferentes, ambas mais, como, por exemplo, quando alguém delibera se há de assassinar um homem a veneno ou a punhal, se há de assaltar esta ou aquela propriedade alheia, quando as não pode apanhar ambas, se há de servir do dinheiro para comprar o prazer luxurioso ou conservá-lo na avareza, se há de ir ao circo ou a teatro, dado o caso de serem no mesmo dia. Acrescenta uma terceira deliberação, se há de ir roubar a casa alheia, havendo para isso oportunidade. Ajunta uma quarta incerteza, se há de cometer adultério, patenteando-se com isso simultaneamente a possibilidade. Ora, se todas estas hipóteses se realizassem num dado momento, e com igual ânsia se desejasse todas, coisa que de modo algum pode acontecer ao mesmo tempo, despedaçariam a alma numa luta de quatro vontades, ou mais ainda, pois é tão grande a abundância dos objetos apetecidos. Contudo, eles, os maniqueístas, não têm o costume de afirmar que haja tão grande multidão de substâncias diversas. O mesmo acontece nas vontades boas. Com efeito, pergunto-lhe se é bom deleitar-me com a leitura do apóstolo, se é bom deleitar-me com o canto moderado de um salmo, ou se é bom comentar o evangelho. A cada uma destas perguntas responderão, é bom, mas se todas nos agradassem igualmente e ao mesmo tempo, não atormentariam já essas diversas vontades o coração do homem, enquanto delibera qual delas preferentemente deve abraçar? E todas são boas, e lutam mutuamente, até que se tome uma resolução, para a qual a vontade dantes se dividia, se volta inteiramente já unificada. Assim também, quando a eternidade deleita a parte superior, e o desejo do bem temporal retém a parte inferior, é a mesma alma que, sem vontade plena, quer uma ou outra coisa, por isso despedaça-se em penosas dores, enquanto pela verdade prefere a eternidade e pelo hábito não quer desprezar o desejo do bem temporal. O espírito e a carne, últimas lutas. Assim sofria e me atormentava, acusando-me muito mais asperamente que de ordinário, rolando-me e revolvendo-me nas minhas cadeias, até que totalmente estalassem, pois só tenuemente estava atado a elas, mas enfim, ainda estava preso, e vós, ó Senhor, instáveis nos recônditos do meu coração, com severa misericórdia, duplicáveis os açoites do temor e da vergonha, para eu não afrouxar e para eu partir as pequenas e leves cadeias que tinham ficado, a fim de se não robustecerem de novo, ligando-me mais tenazmente. Dizia dentro de mim, vai ser agora, agora mesmo, e pelas palavras caminhava para a decisão final. Estava a ponto de a cumprir, e não a cumpria, já não recaía nas antigas paixões, mas estava próximo delas e respirava-as. Ao mesmo tempo, esforçava-me por chegar a uma decisão.
Faltava pouco, sim, faltava pouco. Já quase a atingi e segurava, mas ainda lá não estava, nem a tocava, nem a alcançava, hesitando em morrer na morte ou viver na vida. A paixão, arraigada em mim, dominava-me mais do que o bem, cujo hábito desconhecia, ao passo que se vinha aproximando o tempo em que me devia transformar noutro homem. Maior era o horror que me incutia, mas este não me repelia para trás, nem me desencaminhava, simplesmente se mantinha indeciso. Retinham-me preso bagatelas de bagatelas, vaidades de vaidades, minhas velhas amigas que me sacudiam o vestido carnal e murmuravam baixinho: então despedes-nos? Daqui por diante nunca mais estaremos contigo. Desde agora, nunca mais te será lícito fazer isto e aquilo. E que coisas, ó meu Deus, que pensamentos me sugeriam as vaidades no que eu chamei isto ou aquilo. Afaste-os da alma do vosso servo a vossa misericórdia. Que imundícies me sugeriam, que indecências. Reduzia-se já a menos de metade o número de vezes em que lhes dava ouvidos. Já as vaidades me não contradiziam abertamente, de frente, mas como que a segredar-me pelas costas, espicaçavam-me furtivamente para que olhasse para trás quando procurava afastar-me. Contudo, faziam-me retardar, por duvidar, arrancar-me e desfazer-me delas, para saltar aonde me chamavam, enquanto o hábito violento me rosnava. Julgas que poderás passar sem elas? Mas o hábito já me dizia isso com voz muito débil, do lado para onde voltava o rosto, e por onde temia passar, abria-se diante de mim a casta dignidade da continência, serena, sem alegria desordenada. Convidava-me, acariciando-me honestamente para que viesse sem receios. Estendia-me as mãos piedosas e cheias de rebanhos de boas obras para me receber e me abraçar. Junto dela, quantos meninos, donzelas, numerosa juventude, todas as idades, viúvas venerandas, virgens idosas, em nenhuma delas era estéril a mesma continência, senão mãe fecunda, de filhos gerados nas alegrias de vós, esposo e senhor. Ria-se de mim, com ironia animadora, como que a dizer: então, não poderás fazer o que estes e estas fizeram? É porventura por si mesmos que estes o podem fazer? Não é por virtude de seu Deus e Senhor? Foi o Senhor, seu Deus, quem me entregou a eles. Porque te apoias em ti, ficando assim estável? Lança-te nele e não temas, ele não fugirá de ti e tu não cairás. Lança-te confiadamente e ele, recebendo-te, curar-te-á. Estava todo envergonhado, porque ainda ouvia os murmúrios daquelas bagatelas e ficava suspenso na dúvida. De novo a castidade parecia dizer-me: sê surdo às tentações imundas dos teus membros na terra, para os mortificares. Narram-te deleites, mas estes não são, segundo a lei do Senhor teu Deus. Esta controvérsia em meu coração, era apenas eu a lutar comigo mesmo. Entretanto, Alípio, fixo a meu lado, aguardava silencioso o desenlace desta insólita agitação. A conversão, quando, por uma análise profunda, arranquei do mais íntimo toda a minha miséria e a reuni perante a vista do meu coração, levantou-se enorme tempestade que arrastou consigo uma chuva torrencial de lágrimas. Para as derramar todas com seus gemidos, afastei-me de Alípio, porque a solidão representava-se-me mais acondicionada ao choro. Retirei-me o suficiente para que a sua presença me não pudesse ser pesada. Eis em que estado me encontrava. Alípio bem o adivinhou, porque lhe disse: julgo eu, qualquer coisa em que se descortinava o tom pesado que o choro imprimia ao timbre da voz. Tinha-me então erguido,
Alípio, no auge do assombro, ficou imóvel no sítio onde estivéramos. Retirei-me, não sei como, para debaixo de uma figueira e larguei as rédeas ao choro. Prorromperam em rios de lágrimas os meus olhos. Este sacrifício era-vos agradável. Dirigi-vos muitas perguntas, não por essas mesmas palavras, mas por outras do mesmo teor. E vós, Senhor, até quando? Até quando continuareis irritado? Não vos lembreis das minhas antigas iniquidades. Senti ainda que elas me prendiam. Soltava gritos lamentosos. Por quanto tempo andarei a clamar? Amanhã, amanhã. Porque não há de ser agora? Porque o termo das minhas torpezas não há de vir já, nesta hora. Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. Eis que, de súbito, ouço uma voz, vinda da casa próxima. Não sei se era de menino, se de menina. Cantava e repetia frequentes vezes, toma e lê, toma e lê. Imediatamente, mudando de semblante, comecei com a máxima atenção a considerar se as crianças tinham ou não o costume de trautear essa canção em algum dos jogos. Vendo que em parte nenhuma a tinha ouvido, reprimi o ímpeto das lágrimas e levantei-me, persuadindo-me de que Deus só me mandava uma coisa, abrir o códice e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Tinha ouvido que então, assistindo por acaso a uma leitura do Evangelho, fora por ela advertido, como se essa passagem que se lia lhe fosse dirigida pessoalmente. Vai, vende tudo o que possuis, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Com este oráculo se converteu a voz. Abalado, voltei aonde Alípio estava sentado, pois eu tinha aí colocado o livro das epístolas do apóstolo. Quando de lá me levantei, agarrei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo em que pus os olhos. Não caminheis em glutonarias e embriagueis, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Não quis ler mais, nem era necessário, apenas acabei de ler estas frases. Penetrou-me no coração uma espécie de luz serena, e todas as trevas da dúvida fugiram. Então, marcando a passagem com o dedo ou com outro sinal qualquer, fechei o livro. Já com o rosto tranquilo, mostrei-o a Alípio. Por sua vez, ele também me descobriu tudo o que em si se passara e que eu ignorava. Pediu-me que lhe mostrasse a passagem lida por mim. Indiquei-lhe, e ele prosseguiu, ultrapassando o que eu tinha lido. Eu ignorava, porém, o texto seguinte, que era este: recebei ao fraco na fé. Alípio aplicou-o a si próprio e mostrou-mo, com tal advertência, firmou-se no desejo e bom propósito, perfeitamente de acordo com os seus costumes regrados, que, desde há muito tempo, o distanciavam enormemente de mim. Sem nenhuma hesitação turbulenta, juntou-se a mim. Vamos ter em seguida com minha mãe, e declaramos-lhe o sucedido. Ela rejubila. Contamos-lhe como o caso se passou. Exulta e triunfa, bendizendo-vos, Senhor, que sois poderoso para fazer todas as coisas mais superabundantemente do que pedimos ou entendemos. Bendizia-vos, porque via que, em mim, lhe tinhas concedido muito mais do que ela costumava pedir, com tristes e lastimosos gemidos. De tal forma me convertestes a vós, que eu já não procurava esposa, nem esperança alguma do século, mas permanecia firme naquela regra de fé em que tantos anos antes me tinhas mostrado a minha mãe. Transformastes a sua tristeza numa alegria muito mais fecunda do que ela desejava e muito mais querida e casta do que a que podia esperar dos netos nascidos da minha carne.